Revelação, o nome do clamor da meia-noite, Yeshua, Jesus, o novo nome de Jesus. Revelação, salvação e vida eterna do Criador. Do clamor da meia-noite, que é o novo nome de Jesus. Deus revelou, né? O Criador revelou. Contar uma revelação que o Criador deu do Edir Macedo, da Igreja Universal, na verdade, e do Edir Macedo, que foi para um conhecido, foi um amigo meu, ele é um conhecido, ele, né, tem seu trabalho, é honesto, cuida da sua vida, né, pessoa honesta aí, na parte terrena, né, trabalha e tal, espiritualmente também, né, porque agora ele vê mais a Bíblia, né, vê o que Deus quer, o que Deus mesmo diz, ele sabe que Deus fala em sonho porque na Bíblia está escrito, fala pela Bíblia, né, usa pessoas, o Criador fala assim, então é um conhecido, né? O nome dele eu não queria falar aqui. Uma hora eu perguntar para ele e daí dizer, ver o que ele quer, se ele permite que eu fale o nome dessa pessoa. E aí, podendo até, ele pode dar a confirmação, mas ele contou para mim. E daí Deus me falou um mês já atrás aí, me tocou em mim, que é bom anunciar as pessoas que estão nessa Universal e do Reino de Deus, do Edir Macedo aí. Universal do Edir Macedo, do Edir Macedo, né? Do Reino de Deus, do Edir Macedo, não sei. Mas do Edir Macedo ali. Contando que ele teve um sonho, ele era membro ali, o irmão. Essa pessoa foi membro da Igreja Universal do Edir Macedo, do Reino de Deus, do Edir Macedo, ali do bispo Edir Macedo, né? Para ungir a um bispo, a um apóstolo, um evangelista, doutor, a um doutor, a um profeta de igreja, para ungir, para profeta de igreja, a doutor na palavra, evangelista e a bispo e apóstolo, a pastora de igrejas ali sim. Quem tem autoridade para isso é só o profeta divino, hein? Ou ungir um sacerdócio, levantaram o sacerdócio. Quem ungiu 12 apóstolos foi um profeta, foi o profeta, todos os profetas. Jesus de Nazaré, Yeshua, Jesus de Nazaré. O clamor da meia-noite hoje no divino, o nome dele tem o natural. Yeshua na antiguidade com José e Maria, lá Jesus, nós fala, Jesus é assim uma visão que Deus deu, Jesus, para falar assim, Jesuá, pedindo, orando e perguntando qual era o nome dele antigo, falar Yeshua, para falar Yahushua é certo, uma outra visão também foi. Mas assim, Jesua, para deixar mais fácil, Deus mostrou assim também. O Jesus que nós fala, Jesus, né, o Cordeiro, o Divino, esse amor que nós fala hoje, Jesus, está na Bíblia, aí, nas Escrituras, nas Bíblias. Por muitas Bíblias, por teólogo, e teólogo é veneno da serpente, fora essa teologia do diabo, em nome do Criador santo e puro. Tem revelação divina e pela pureza do Criador e que está no coração da pessoa, né? Como primeiro a do Cristo, do Espírito da verdade, do Espírito do Jesus. Então, o sermão contou, então para ungir apóstolos, profetas de igreja, doutor, os sacerdócios de igreja, né? Os profetas de igreja, os apóstolos de igreja, apóstolos e profetas de igreja, como está lá em Efésios, uns apóstolos, uns a profetas de igreja, uns a pastor, uns a doutor, uns a evangelistas, uns a doutor, os bispos também, quem pode ungir é só o profeta mensageiro divino, que vem, o profeta mensageiro do Criador, que ele apresenta a humanidade para toda a terra e para a igreja dele, o Israel. Então é só o profeta divino, como foi Jeremias, Moisés, não é? Jesus Nazaré, claro, ele é o vencedor, venceu a morte, ele é o Deus eterno de Noé. Mas então Paulo foi o profeta, Martim Lutero, Brana, Wesley, durante as 7 eras da igreja, então a 7ª era aí. Hoje, quem que é o profeta dessa era aí, que é divino para ungir apóstolo, profeta de igreja, doutor, evangelista, bispo, pastor, é o profeta que é o Filipe, da África, o profeta vivo. Ele é o mensageiro, está ali na Bíblia, o nome dele é o clamor de Mateus 5,6 e Apocalipse 12,14. Confirmação divina, o Criador pode dar. Então, contando que o irmão Eduardo teve uma visão, para os que estão nessa Universal aí, nessa do Valdomiro aí, de Silas Malafaia, cuide-se, corra da teologia da prosperidade, do evangelho evangelho carnal e evangelho falso também. Pergunta para o Criador Cristo qual é o evangelho verdadeiro. Daí, então, esse irmão contou que ele era membro da Universal e ele foi membro da Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. E ele teve um sonho, ele é muito fiel, ele é fiel naquilo lá que ele foi, hoje ainda ele é, agora, mas ele correu de lá. Deus que avisou ele, o Criador avisou ele, o Criador da justiça dos céus, da justiça divina, avisou ele em sonho. Então ele foi membro ali, trabalha, tem o seu emprego, né, cuida da sua família, honesto, não anda em vícios, não anda em prostituição, sabe? Faz o negócio certo, tem o seu emprego registrado. Deus sempre foi ali, ele era membro ali, foi de devolver o dízimo antes de acontecer aquela visão e sonho que ele Deus mostrou. Era membro, devolveu o dízimo, fazer sacrifício e dar oferta, sabe? Um dia ele teve um sonho, seu irmão.
era fiel no dízimo. Ele teve um sonho, esse irmão que foi ali, membro daquela Universal do Edir Macedo. Ele disse que ele entrou numa das Universal, que ele era sempre frequentado na cidade aqui, na principal da cidade, na sede dessa tal cidade aqui, de um estado aqui do Brasil, na parte já, no estado do Brasil, mas no sul, sabe? Aí ele foi, ele indo, ele é membro ali, anos já, fiel, dízimo, oferta, o que acontece? Orando a Deus, orando em casa, abandonou o pecado, né? Fidelidade com Cristo também, parte espiritual, santidade, né, na doutrina também, nessa parte ainda do dízimo da oferta. Devolvendo e fazendo volta, essa fogueira santa lá que faz de Israel, que eles fazem lá. Ele teve um sonho, uma visão, daí uns dias, numa vez, esse tempo ele contou, que ele entrando na igreja sede da Universal, dessa tal cidade aqui, que ele mora, que também mora, né, esse que está falando para vocês, ele contou que ele entrou numa visão, no sonho, ele estava no sonho, e dentro do sonho aconteceu o seguinte, que ele entrando nessa igreja da cidade, que ele é membro aqui da cidade, na sede, e ali ele entrando, aquela voz do céu falou assim, primeiro ele entrou, quer dizer, na igreja, na visão, na Universal, entrando na igreja Universal de Edir Macedo, que ele é membro, ele indo para vir sempre nos cultos de sonho, como ele foi num culto também dali, na reunião deles ali, da Universal do Edir Macedo, e ele entrou e ele viu o Edir Macedo ali, nessa cidade. O Edir Macedo cuida lá, acho que lá no Rio de São Paulo, Rio de Janeiro, lá em outros países, ele mora lá. Então, mas diz que ele viu ele aqui na tal cidade, no sonho, o Edir Macedo na igreja da Universal, da Universal daqui da cidade. Diz que ele viu o seu irmão, o Edir Macedo lá dentro, e ele viu alguém de óculos, ele foi mais perto, estava meio escuro, diz que ele foi mais perto, estava escuro assim dentro da igreja, da Universal do Edir Macedo. Diz que ele foi mais perto e viu quem que ela pessoa de óculos foi, quis saber, entrando para vir na igreja, ele viu era o Edir Macedo. Nisso que ele viu era o Edir Macedo, aquela voz do céu falou assim, uma voz do céu, o Criador, ele falou que ele viu bem nítido, era a voz do Senhor Deus. No sonho Deus falou, tá vendo? Ele apontando, Deus apontando assim, tá vendo o Edir Macedo? Deus apontando, falando do céu, apontando pro Edir Macedo, pro seu irmão que viu em visão, em sonho, uma revelação divina, Deus mostrou pra ele. Ele quis a verdade, a salvação, perguntando para Deus em oração. Sendo fiel nos dízimos, era membro ali, no oferta, nas fogueiras santas, seguindo, né, ali, santidade, vivendo o pecado, o mundanismo, os vícios, as coisas do mundo, é honesto, trabalha, tudo ele contou para mim isso. Daí ele viu assim, aquela voz, tá vendo? O Edir Macedo, Deus falou assim, ó, ele não subia, o Edir Macedo, falando para esse irmão. Ele não subia, que era o Edir Macedo, não subia, e quem entra aí, o Edir Macedo não deixava subir. Aquela voz do céu falando assim, apontando pro Edir Macedo, se mostrando para esse irmão. Meu Deus, ele ficou assim, meio ali, andando para ir para cá, dentro já dessa igreja, no pátio dessa igreja, que antes tem um pátio, antes de chegar nos bancos lá, perto do altar, no altar lá também. Ele falou assim, de repente, mais aquela voz de novo falou do céu, era o Senhor Jesus Cristo, Criador de Jesus, né? O clamor da meia-noite, Deus falou, tá vendo? E falou o nome desse irmão no sonho. Deus chamou o nome dele. A Bíblia chama que os de Deus, eu chamo o nome dele. Está escrito na profecia, na palavra ali. Que é os que são do Criador, Deus chama eles pelo nome. Os filhos de Deus, os filhos do Criador Santo e que venceu a morte, né? Ele falou assim, tá vendo? Tal, chamou o nome dele, tal, né? O nome dessa pessoa que me contou que teve essa experiência com Cristo em sonho. Falou assim, ele não subia, não deixava subir. Também tem mais uma. Então Deus falou em sonho para aquele irmão, numa visão, e se você ficar aí, cuidado se ficar aí, porque o lobo ia te pegar. Aí esse irmão, então, o Edir Macedo seria um falso profeta, esse Valdomiro, o verdadeiro profeta para todos os pastores, a humanidade, padre, é o Cacau Felipe hoje. E esse irmão daí, que contou, teve experiência com Cristo em sonho, saiu dali. E hoje ele lê a Bíblia, claro, sempre leu antes, segue Cristo,